Olá, eu hoje trago-vos a minha Almudena Grandes e só isso faz com que o vídeo que eu quero fazer não seja um vídeo fácil para mim. Porque quando eu digo a minha Almudena Grandes, este possessivo que eu uso antes do nome da autora tem muito significado para mim. E por ter muito significado para mim é que torna difícil eu conseguir pôr em palavras e num discurso articulado tudo aquilo que esta autora representa para mim e tudo aquilo que representou ler esta obra. Mas vamos por partes a ver se eu consigo fazer um vídeo que não sei se vai ficar longo ou não, mas também não estou preocupada. É das poucas vezes que eu não estou nada preocupada se vou ficar aqui muitos ou poucos minutos a falar de uma obra. Mas vamos por partes, como eu estava a dizer, e para aqueles que me seguem com mais regularidade, aquilo que eu vou dizer agora não é novidade. Primeiro, não é novidade que esta obra fazia parte da TBR de janeiro. Também não é novidade que esta obra saiu da caixinha de releituras e que por isso mesmo foi a primeira releitura que eu fiz em 2020. Também não é novidade que a minha Almudena Grandes é minha porque eu sou uma fã incondicional desta autora e tenho assim uma relação de posse com o nome dela e tudo aquilo que ela representa para mim. E novidade, pode ser aquilo que eu vou dizer a seguir. Pode ser o facto de esta obra, depois de eu a ter lido pela primeira vez em 2011, ter sido lida em 2 semanas apenas, 1248 páginas. De ela ter sido a melhor leitura que eu fiz em janeiro, porque janeiro estava a ser um mês bastante morno e aqueceu e ficou ao rubro quando eu peguei nesta obra. Pode ser novidade o facto de ainda estarmos no início de fevereiro e eu já considerar esta obra como uma das melhores leituras de 2020. E pode ser ainda novidade o facto de eu considerar esta obra uma das melhores leituras da minha vida. E toda esta carga emocional e toda uma carga de importância levam a que não seja fácil para mim falar-vos de uma forma que eu fique satisfeita de tudo aquilo que está aqui dentro e do quanto aquilo que está aqui dentro me foi de veras saboroso e o quanto foi importante eu ter relido isto, o quanto tudo o que aqui está me diz muito e o quanto a Almudena consegue surpreender-me sempre, mesmo quando eu releio aquilo que eu já conheço. E sendo assim, confesso que já não é a primeira, nem a segunda, nem a décima, nem a 15ª vez que eu tento fazer este vídeo e não fico satisfeita com aquilo que é o produto final e que muitas vezes nem chega a ser final porque eu corto o vídeo a meio e apago simplesmente porque não me estava a satisfazer. Agora, depois desta introdução, vamos lá ver se eu consigo verdadeiramente dizer aquilo que me vai deixar satisfeita e consigo passar para vocês tudo o que aqui está. Esta obra tem 1248 páginas, como eu já disse. Não são todas da trama. Há uma pequena parte que são notas da autora. E é nessas notas da autora que eu consigo perceber uma coisa que é muito importante para mim e que faz com que eu me renda sempre que leio obras de caráter histórico escritos por esta autora espanhola. Ela diz que toda a obra é uma obra de ficção, mas que muita coisa está baseada em factos verídicos, sobretudo aquilo que ela considera mais inverosímil, mais dramático e mais e que possa parecer assim mais fora da caixa. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma novela, uma novela, em espanhol é novela, um romance histórico, que eu acho que foi o primeiro romance histórico que a Almudena Grandes escreveu verdadeiramente. Que foi aqui que houve um volte-face, uma reviravolta na escrita dela,
na escrita não, nas temáticas que ela abordava, porque antes desta obra, Almudena Grandes dedicava sobretudo ao romance contemporâneo, protagonizado por mulheres fortes, mas a partir daqui ela virou-se para aquilo que eu acho que é verdadeiramente o dever dela e aquilo onde ela mais mostra o quanto é uma escritora de mão cheia. Neste romance histórico, como eu estava a dizer, que é o primeiro que ela escreveu, nós temos duas famílias que protagonizam esta trama. Duas famílias que se pode considerar que estiveram dos dois lados da barricada, porque esta obra tem como contextualização e como fundo histórico a Guerra Civil Espanhola e a ditadura de Franco. E essas duas famílias que nós vamos acompanhar ao longo de 60 anos, mais ou menos, mostram-nos os dois lados dessas duas épocas tão intimamente relacionadas. E eu que sou uma obcecada pela Guerra Civil Espanhola e pela ditadura de Franco, uma obsessão algo doentia, mas que começou quando eu li pela primeira vez esta obra, posso dizer-vos que essa contextualização histórica é o elemento de ligação de tudo o que aqui está, mas ao mesmo tempo esta obra tem isso e muito mais. Tem uma trama muito bem urdida, muito bem encadeada, muito bem elaborada, como a Almudena Grandes tão bem sabe fazer. Tem personagens redondas, densas, complexas, humanas, imperfeitas, que nos agarram, com as quais criamos logo ligações, sejam elas umas ligações mais de empatia, de simpatia e por outro lado de asco, de aversão. Sim, é impossível nós não nos ligarmos a estas personagens. E depois temos um estilo de uma autora que para mim é um estilo do melhor que há, daquele que tem aquele sabor que eu mais procuro num estilo de um autor, que é um estilo muito rendilhado, muito que se baseia muito em repetir determinadas ideias e que salta muito frequentemente do presente para o passado e do passado para o presente, muito frequentemente, e que é um estilo que exige muito do leitor, mas que a mim me agrada, como poucos estilos que existem por aí agradam. Tudo isto está aqui presente, mas está isto e muito mais. E é este muito mais que eu dificilmente conseguirei passar para vocês. Há também aqui algo que é impossível eu não destacar, que é, e que está muito associado aos dias em que vivemos hoje, apesar de a ditadura de Franco já ter ficado lá para trás há praticamente 60, 70, 80 anos, mas está aqui alguma coisa que nós encontramos infelizmente ainda hoje muito frequentemente e, por exemplo, acontece aqui em Portugal, que é o facto de as pessoas se verem obrigadas a largar o seu país, porque no caso desta obra estavam do lado dos vencidos, do lado dos perdedores da guerra, e para não perderem a vida foram obrigados a exilar-se, a deixar tudo para trás, a deixar a identidade deles para trás, a deixar as suas coisas, a deixar a sua pátria, a deixar a sua língua, a deixar tudo para trás para não perderem a vida. E nós temos aqui isso. E temos também aquela sensação que eu acho que só quem passou por isso, por um exílio, por se ver obrigado a sair do seu país porque senão poderiam perder a vida, está aqui aquela sensação de não pertença, de ser um pária, de não ter uma pátria, mas ao mesmo tempo de sofrer com aquela saudade que deixa um buraco no coração, que deixa uma ferida que nunca fecha e que aparece sempre que nós nos lembramos
ou que um exilado ou um refugiado se lembra de alguma coisa da pátria que deixou para trás, de um cheiro, de um sabor, de um pôr do sol, de uma tradição, de uma música, de tudo. Está aqui isso muito bem vincado e foi uma das coisas que mais me marcou nesta leitura, porque eu vivo de perto com alguém que teve que deixar o seu país natal para vir para Portugal. E tenho muitos alunos venezuelanos que passaram por isso e falo muito frequentemente disso e embora eu não tenha passado por isso, eu consigo perceber nos olhos e no semblante daquelas pessoas o quanto lhes dói terem deixado para trás tudo o que eles conheciam como seu, tudo aquilo que formava a sua identidade. E por muitos anos que passem, como aqui acontece, essa ferida nunca fecha. E quando se fala nisso, as lágrimas vêm logo aos olhos dessas pessoas. E foi uma das coisas que mais me agradou nesta leitura e que eu, apesar de estar no século XXI, muitos anos depois daquilo que aconteceu em Espanha, faz-me, com aquilo que acontece nos dias de hoje, sentir mais próximo desses espanhóis que tiveram que deixar tudo para trás e com os quais eu sinto uma simpatia, porque eu não consigo deixar de ser imparcial quando falo da Guerra Civil Espanhola. Eu ponho ponho-me sempre do lado dos vencidos, do lado dos perdedores. E sinto que Almudena Grandes faz o mesmo. Para além de tudo isto que eu vos disse, e que eu acho que já são ingredientes mais do que suficientes para nos apaixonarmos por esta obra tem aquilo que eu também mais adoro em Almudena Grandes e que me deixa extasiada sempre que eu leio uma obra dela, é que ela consegue criar histórias de amor como poucos autores. Mas não são histórias de amor carregadas de lamechice, porque isso far-me-ia torcer o nariz e revirar os olhos. Não. Ela cria histórias de amor que nos deixam completamente extasiados e com vontade de ler cada vez mais e de saber cada vez mais, porque são histórias de amor reais, verosímeis, protagonizadas por gente humana. E há muito pouca gente que saiba mexer nas emoções e nas relações humanas e tratá-las como trata Almudena Grandes nas suas obras. Por isso, por tudo isto e muito mais, que eu de certeza absoluta não vou conseguir dizer-vos, eu deixo-vos esta recomendação, mesmo sabendo que esta obra não está traduzida em português, eu não deixo de a recomendar a quem consiga ler em espanhol e a quem consiga ler em inglês, porque esta obra está traduzida para inglês. Leiam, por favor, tentem conhecer a Almudena Grandes, porque eu não sou a única que ama esta mulher. Eu tenho uma grande amiga que é tão doidinha por ela como eu. Foi ela que me apresentou a Almudena Grandes e foi com ela que eu desabafei e a pessoa que mais entendeu o meu êxtase e o meu entusiasmo ao reler esta obra, e é ela que eu vou emprestar esta obra, mal eu não preciso dela para estas coisas de YouTube. Não sou a única e ainda bem, e esta mulher merece ser conhecida fora das fronteiras espanholas e tudo o que aqui está é sim associado ao século XX espanhol, mas é muito mais do que isso. E eu não sei mais o que vos dizer. Espero que eu tenha feito que este vídeo, que eu ainda assim acho que não está perfeito, vos consiga convencer e vos faça perceber porque é que esta obra é uma das melhores da minha vida e porque é que Almudena Grandes ocupa um espaço tão especial na minha vida enquanto leitora.
Obrigada por estarem aí, obrigada se viram o vídeo até ao fim, mesmo não fazendo intenção ou não podendo ler esta obra. Se o fizerem, se a lerem, não se assustem com o tamanho, porque ela é do melhor que há. É imprescindível, é completa, é fascinante, é brutal, é carregadíssima daquele sabor que nos deixa em êxtase e ao mesmo tempo órfãos quando a terminamos e a temos que devolver à estante. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!